Oi, pessoal, tudo bem? Essas são as notícias da semana sobre tecnologia e inovação. A primeira notícia que a gente vai olhar hoje é uma notícia da Mashable, sobre a mudança das regras do YouTube. O YouTube funcionava antes com um sistema de 3 strikes, como se diz na gíria do beisebol. Se você errasse 3 vezes, você era expulso permanentemente. Uma vez você era suspenso uma semana, 2 vezes você era suspenso por mais tempo. Se você errasse 3 vezes, você estava banido da plataforma. O YouTube começou a perceber que isso é um problema para eles, porque eles perdem clientes e também porque eles banem definitivamente alguns criadores de conteúdo de qualquer produção, eles tiram a pessoa do mercado de trabalho. Para a gente que produz conteúdo na internet e vive disso, você ser expulso do YouTube é o equivalente a você ficar permanentemente desempregado. Você não só perdeu o emprego, você perdeu sua empregabilidade. Por conta disso, o YouTube resolveu fazer uma alteração que permite que a pessoa tire um desses strikes assistindo uma palestra do YouTube. Essa é uma tendência mundial, uma tendência de diversas redes sociais diferentes, porque quando você quando você bane um usuário, você está colocando ele na mão dos rivais, no caso do YouTube, em especial o Twitch. Mas também, essa é uma tendência porque se percebeu que o banimento não é efetivo como uma forma de educação em grupo, como uma forma de educação de redes sociais. Na prática, o que você faz é ter gente com orgulho de ter feito isso, e as pessoas que efetivamente ficam sentidas são justamente aquelas que investiram em construir uma grande audiência, como, por exemplo, canais relevantes, influencers, redes de notícia e por aí vai. Por conta disso, essa é a nova regra. Só tem um probleminha. Ainda é muito complicado esse sistema de você obrigar alguém a assistir uma aula e achar que isso tem uma eficácia em alterar seu comportamento. Isso não é dado como claro, como óbvio, que uma pessoa, uma vez lendo uma aula de quais são os comportamentos corretos esperados do YouTube, que a pessoa não vai tentar burlar ele lentamente, aos poucos, sem que o YouTube perceba. Porém, e aí isso vale lembrar, o YouTube é uma grande empresa de dados. Ela entende o comportamento de seus usuários, em especial dos usuários relevantes, dos criadores de conteúdo, que atraem muito público, que são muito vistos, e que por conta disso, justamente as violações do código de conduta são mais perigosas para a plataforma. É muito mais perigoso você ter um grande usuário com muitos seguidores defendendo ideias discriminatórias ou negacionistas, do que você ter um pequeno produtor que ninguém vê. Mas ainda não se sabe, ainda não se tem uma noção de se esse é eficaz ou não, mas o YouTube vai aproveitar a sua produção de dados gigantesca para tentar chegar a um modelo que não seja o modelo da proibição e da expulsão, que é o modelo atual. Esse é um desdobramento bastante interessante para a gente. A segunda notícia que a gente vai olhar hoje é um aplicativo da Samsung, também na Mashable, o lançamento de um aplicativo da Samsung chamado simplesmente Food, comida. Isso aqui eu tenho uma história pessoal para contar, porque coisa de 15 anos atrás, eu tive a ideia de fazer um aplicativo de um site, na época, não se chamava de aplicativo, de receitas reversas. Receitas reversas é a ideia de que ao invés de você ir no supermercado comprar uma receita que você viu na internet, você olha os ingredientes que você tem em casa e o site te diz quais são as alternativas para você fazer com esses ingredientes. Eu cheguei a bater na Globo, na porta do programa da Ana Maria, para tentar convencê-los a incluir essa ideia dentro do site deles. E, infelizmente, não deu certo. E 15 anos depois eu comentei que essa ideia simplesmente ficou obsoleta com o ChatGPT, porque se você perguntar exatamente isso, eu tenho esse ingrediente, que receita eu posso fazer, o ChatGPT dá uma lista de receitas razoáveis com esse ingrediente. Isso porque a inteligência artificial ela é capaz de ser muito mais efetiva do que uma produção de site individualizado. Ela é moldável aos nossos desejos e necessidades. Por isso que ela funciona tão bem, por isso que ela é tão útil. Esse aplicativo da Samsung promete fazer exatamente isso. Você decide o que você compra, você decide se você já tem, ele diz valores nutricionais, todas as informações que você possa pensar sobre food, sobre comida,
Porém, e essa é a parte relevante, como ele é powered by an AI, ele funciona a partir de uma inteligência artificial, ele tem a capacidade de fazer isso tudo nativamente. É claro que a Samsung vai utilizar isso também para vender promoção de supermercado e por aí vai. A terceira notícia do dia é uma notícia da Wired, que diz que há uma falta de chips da NVIDIA. Isso aqui é um sinal do grande boom que a gente está tendo de inteligência artificial. A NVIDIA é o parceiro oculto de todas essas aplicações de inteligência artificial que a gente tem visto por aí. Ela produz os chips que produzem as redes neurais que formam as inteligências artificiais. Então, o fato da gente ter tido uma explosão de aplicativos que utilizam de inteligência artificial generativa, cada um com uma utilidade específica, e hoje em dia a gente está falando realmente de milhares, de algo como dezenas adicionados todo dia, fez com que a NVIDIA ficasse com uma falta de estoque de chips para vender. Isso é uma consequência direta do sucesso do ChatGPT e da DALL-E. E é um sinal desse boom de mercado. O resultado prático é que hoje em dia está sendo oferecido o serviço de aluguel desses chips, de utilização dessa capacidade de processamento na nuvem, para você não precisar comprar um chip que está em falta no mercado. Agora vamos a mais uma notícia da Wired. A Wired traz aqui uma notícia de que com apenas $400 é possível fazer uma inteligência artificial de desinformação. O caso é bastante interessante. Uma pessoa construiu uma IA que respondia à Sputnik International, que era uma agência russa, desmentindo todos os seus posts no Twitter, ou no ex-Twitter. E o criador disso disse, olha, isso pode ser feito por $400, então qualquer um pode fazer, então podemos haver uma explosão de bots de desinformação. Aqui a gente tem uma discussão meio complicada, até que ponto a frase desinformação, a palavra desinformação, não tem sido usada de uma forma maliciosa. Tudo que é meu é informação, tudo que é do outro é desinformação em qualquer grupo político, qualquer nação. A regra tem sido mais ou menos essa. Mas o relevante da gente pensar sobre isso hoje em dia é possível fazer inteligências artificiais que promovem um discurso específico. Bots de internet já são muito comuns. Mas agora, mais do que isso, com a inteligência artificial, você permite que esses bots interajam com a informação que é dada. E de forma até parecer, não parecer um bot burro, de parecer alguém que está efetivamente desinformando, efetivamente estudando e por aí vai. Isso gera uma discussão sobre a participação no espaço público, a participação na política. A participação política no sentido de viver em sociedade, no sentido de estar na polis, estar na cidade global. Se uma pessoa que gasta esses $400 ou alguém que gasta vários $400 para ter várias máquinas dessas diferentes, consegue participar do discurso muito mais do que alguém que não vai ter tanto tempo assim para debater na rede social, a pergunta fica, por que se interessa debater na rede social? Por que você quer estar num espaço onde você está debatendo em condições desiguais? Uma máquina vai ser capaz de conversar com um número muito maior de pessoas do que você. Então, talvez justamente esse seja um cenário onde o aumento da relevância de poder desse tipo de estrutura frente à capacidade de fala individual, de participação organizativa e por aí vai, nos exclua de pensar as redes sociais e a internet como um espaço público de debate. E aí isso seria mais ou menos uma pá de cal do que a gente sempre imaginou a internet, como a criação de uma aldeia global. Ela deixou de ser uma aldeia global e passou a ser uma fábrica de robôs global. A última notícia vem do Brasil. O Portal Metrópolis informou que há um pedido no WhatsApp, vindo do Comando Vermelho, pelo paradeiro do engomadinho do Bitcoin. Engomadinho do Bitcoin é um cara que deu um golpe, fez uma pirâmide financeira utilizando o Bitcoin e sua empresa Bybit. Ele aparentemente fugiu, possivelmente, para a Ásia, deixando algo como 70 milhões de reais em prejuízo para investidores. Ele dizia que fazia corretagem de moedas, mas na prática, aparentemente, ele apenas operava um esquema de pirâmide. O que é curioso para mim
é que criptomoeda é, em algum sentido, um esquema de pirâmide. Já estão sendo avaliados diversos casos assim na SEC, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, a responsável por regular o mercado financeiro dos Estados Unidos. Mas o que interessa nisso é, o que diabos o Comando Vermelho estava fazendo ali? A promessa das criptomoedas desde o começo era garantir uma liberdade econômica ao dinheiro, permitir que o dinheiro fosse transacionado sem restrições e por aí vai. E o que efetivamente restringia o dinheiro eram leis, em especial leis contra origem do dinheiro, como no caso vedação de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e por aí vai, e leis de embargo financeiro, como contra Irã e Coreia do Norte e até Cuba. Então, era meio que natural que esse tipo de investimento fosse utilizado pelo tráfico de drogas, etc., para movimentar dinheiro sem ser percebido. Gente que está sendo investigada poder movimentar dinheiro sem estar aos olhos da lei. E por conta disso, o Comando Vermelho fez algo que diversos criminosos mundo afora fez também, investiu em Bitcoin. Especificamente investiu no engomadinho e especificamente tomou esse cano e agora está correndo atrás de descobrir onde ele está. E essa triste história sobre a criptomoeda, ela veio de uma tecnologia que é relevante e que podia ser muito importante. A tecnologia de blockchain, ela permite um tipo de registro coletivo, não centralizado, de transações financeiras ou de simplesmente trocas de valores e direitos. Isso pode ser importante para a sociedade. E o problema foi que, a gente já está aí no milionésimo caso de golpe, de fraude. A tentativa de transformar o blockchain num meio financeiro de pagamento se tornou não só um espaço muito atraente para fraudes e crimes, como também um caso meio claro de pirâmide financeira, de investimento que não havia atrelamento nenhum. O principal atrelamento era justamente esse. Ele era interessante porque ele podia ser utilizado por pessoas para fugir das normas legais. E aí a gente vê, né? Todo mundo está brincando que isso aí é puro suco de Brasil, Comando Vermelho, tomando um cano do engomadinho do Bitcoin, mas se você for olhar mundo afora, a relação entre Bitcoin e tráfico de drogas não é tão distante assim, não. Eu sugiro para vocês, por exemplo, verem uma série documental chamada Os Anarquistas, que, na verdade, trata de anarcocapitalistas, na HBO, sobre uma organização de um evento chamado Anarcopool, que fica em Acapulco. Não querendo dar nenhum spoiler, a ligação com o tráfico de drogas fica bem rapidamente exposta ao longo da série. Gente, essas foram as notícias da semana. Se você gostou, dá um like, se inscreve e aperte o sininho. E também, se você quiser, o Tempo tem muito mais conteúdo nas redes sociais, Twitter, Instagram e LinkedIn. E claro, eu estou no Twitter com @chapiscoprêmio. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos.